Meu nome é Major Diana Barton, tenho 35 anos e sou oficial do Exército dos Estados Unidos. Fui treinada para enfrentar o inimigo em qualquer lugar, mas nunca estive preparada para o ataque que viria bem na minha mesa de jantar em família. Meu pai, Kenneth, jogou o garfo no chão, fazendo um barulho estridente. Ele rugiu, cada palavra uma bala disparada diretamente em mim e no meu filho de 12 anos. Você e seu filho são só dois aproveitadores. Minha mãe não o impediu. Ela apenas sorriu friamente e assentiu. E aqui está a verdade mais cruel. Eles disseram essas palavras enquanto moravam de graça na mesma casa que eu comprei com meu próprio sangue e suor. Eu não chorei. Não gritei de volta. Apenas olhei diretamente nos olhos deles e disse uma frase que deixou a sala inteira paralisada. A partir daquele momento, tudo começou a desmoronar. Por que eu tive que encarar meus pais daquele jeito? O que levou nosso relacionamento a se romper tão profundamente? Talvez nunca se cure. Antes de compartilhar minha história, diga-me de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se. Esta história é para todos que já tiveram que traçar uma linha impossível na areia com as mesmas pessoas que os trouxeram a este mundo. Depois que as palavras do meu pai atingiram a mesa, o ar da sala desapareceu. Era como um vácuo sugando todo o som, todo o calor, todo o oxigênio. O cheiro de carne assada e molho evaporou, substituído por algo estéril e metálico. À minha frente, meu filho Léo parou de respirar. Seu garfo estava congelado a meio caminho da boca, e seus olhos arregalados se fixaram nos meus, buscando não conforto, mas uma ordem. Debaixo da mesa, senti sua mãozinha encontrar a minha, seus dedos apertando com uma força desesperada. Eu podia ver o leve tremor revelador em seus ombros, o tremor de um menino corajoso tentando se manter firme em uma emboscada que ele não conseguia entender. Aquela visão, a visão do meu filho sendo forçado a se preparar para o impacto dos próprios avós, foi o sinal. A linha havia sido cruzada. Minha mãe, Eleanor, quebrou o silêncio mortal. Ela tomou um gole lento e deliberado de seu chá gelado. O copo de cristal estalou contra seus dentes, um estalo seco e agudo que foi mais alto que um tiro no silêncio. Um sorriso presunçoso e vitorioso permaneceu estampado em seu rosto, o olhar de uma predadora que havia encurralado sua presa com sucesso e agora saboreava a presa. Ela acreditava que tinha me prendido, que aquela humilhação pública na frente da minha própria filha era o golpe final. Meu pai, Kenneth, estava ofegante sobre a mesa, o peito arfando como um touro após um ataque. Seu rosto era uma máscara de fúria carmesim. Ele esperava a reação de sempre, aquela que ele havia arquitetado e aperfeiçoado ao longo de décadas de guerra psicológica. Esperava minhas lágrimas, que eu implorasse, suplicasse, me dissolvesse na garotinha indefesa que podia ser controlada pela raiva dele e pela aprovação silenciosa da mãe. Ambos estavam se deleitando com aquele momento, aquele segundo feio e triunfante em que acreditavam ter finalmente me destruído completamente. Mas não estavam mais olhando para uma garotinha. Estavam olhando para um major do Exército dos Estados Unidos. Naquele instante, o interruptor se acendeu na minha mente. Era uma sensação que eu conhecia bem do meu treinamento, o momento em que a emoção pessoal se torna um fardo. A tempestade de sentimentos dentro de mim, a dor lancinante, a raiva lancinante, a vergonha profunda e amarga, não desapareceu simplesmente. Eles foram comprimidos. Toda aquela energia caótica foi forjada sob extrema pressão em um único ponto de clareza fria e dura. Eu não os via mais como meus pais. Eu os via como dois atores hostis que haviam violado meu perímetro e representavam uma ameaça direta à segurança da minha unidade. E minha unidade, meu mundo inteiro, era o garoto trêmulo sentado ao meu lado. Levantei-me da cadeira. Meus movimentos não eram apressados nem raivosos. Eram econômicos, precisos e deliberados, como um soldado se move quando sabe exatamente o que precisa fazer em seguida. Alisei a frente da minha camiseta simples de algodão, minhas mãos realizando o movimento automaticamente, como se eu estivesse ajeitando as lapelas do meu uniforme de gala antes de uma inspeção. Deixei meus olhos percorrerem a sala, encontrando primeiro o olhar do meu pai, depois o da minha mãe. Meu olhar era firme e inabalável, desprovido da emoção que eles ansiavam. Era o olhar de um comandante avaliando uma situação tática. Quando falei, minha voz não era alta. Não precisava ser. Era calma, comedida e carregava um peso que preenchia todos os cantos da sala, não deixando espaço para discussão ou negociação. No Exército temos um termo para o pessoal que ocupa uma base sem autorização. Invasores, eu disse, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Fiz uma pausa, observando a confusão tomar conta de seus rostos antes de entregar a carga final. E nesta casa, eu sou o comandante. Deixei isso penetrar por um instante.
1 segundo. 2. Kenneth Eleanor, eu disse, usando seus primeiros nomes para formalmente retirá-los da posição de pais. Vocês não são mais da família, hospedando-se como hóspedes. A partir deste momento, vocês são inquilinos em violação de contrato. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel. O resultado foi instantâneo. A cor desapareceu do rosto do meu pai, sua raiva rubra substituída por um choque pastoso e branco como giz. O sorriso vitorioso da minha mãe congelou, depois murchou e desapareceu do seu rosto como se fosse feito de porcelana barata. O que você disse? Ela gaguejou com a voz um guincho patético. Mas eu não respondi. A ordem havia sido dada. A discussão havia terminado. Coloquei delicadamente a mão no ombro de Léo. Seu tremor havia parado. Ele olhou para mim, com os olhos arregalados de admiração. Vamos, soldado. Para o seu quarto, eu disse suavemente. Guiei meu filho para fora da sala de jantar, com as costas perfeitamente retas e a cabeça erguida. Não olhei para trás, para o caos que deixei em meu rastro, para a descrença atordoada, para a raiva vacilante que começava a ganhar voz. Enquanto caminhávamos pelo corredor, a voz da minha mãe irrompeu num grito agudo, uma torrente de acusações e ameaças. Mas para mim, era apenas ruído, o som irrelevante e evanescente de uma batalha que já havia terminado. Uma batalha que eu acabará de vencer. Em segurança dentro do quarto de Léo, fechei a porta isolando-me do barulho. Ele finalmente soltou minha mão e me abraçou pela cintura, enterrando o rosto na minha camisa. Eu o abracei com força, acariciando seus cabelos, meu coração batendo forte com a adrenalina da luta. Enquanto eu estava ali, olhando para os posters de super-heróis na parede, uma única pergunta pesada se instalou em minha mente. Por que deixei isso continuar por tanto tempo? A pergunta ecoou no silêncio do quarto de Léo, um fantasma que me assombrava há 17 anos. Por que deixei isso continuar por tanto tempo? Meus olhos se desviaram do corpo adormecido do meu filho para a parede do meu quarto. Lá, em uma moldura preta simples, estava meu certificado de comissão, promovendo-me ao posto de major. Era o testemunho de uma vida construída com base na disciplina e no mérito. Mas meu olhar não se deteve ali. Deslizou para uma moldura menor e mais antiga na minha mesa de cabeceira. Continha uma fotografia desbotada de uma menina sorridente, com um sorriso banguela, ao lado de um homem alto e orgulhoso, com o uniforme azul do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, meu avô. E olhando para seus olhos gentis e firmes, a lembrança da primeira grande traição voltou à tona tão clara e nítida quanto no dia em que aconteceu. 17 anos atrás. Eu tinha 18 anos, e o mundo era um mapa de infinitas possibilidades aberto aos meus pés. Em minhas mãos eu segurava uma carta de aceitação grossa e nítida da Universidade Vanderbilt. Não era apenas papel. Era uma promessa. Era uma passagem para fora da nossa pequena cidade no Kentucky, a garantia de uma vida maior, mais brilhante e inteiramente minha. A base para essa promessa foi uma quantia de $100.000 que meu avô me deixou. Ele era um velho e durão fuzileiro naval que havia lutado no Vietnã, e seu amor era tão feroz e inabalável quanto seu patriotismo. Em seu testamento, a linguagem era precisa, uma ordem final e amorosa para a educação do meu pequeno guerreiro. Lembro-me de estar sentada no chão de madeira do meu quarto, cercada por um mar de folhetos de faculdade e formulários de auxílio financeiro, chorando de pura felicidade. Ele sempre me viu de verdade, de uma forma que meus pais jamais conseguiram. Para eles, meu irmão mais velho, Philip, era o Sol, o centro do universo em torno do qual tudo e todos deveriam orbitar. Eu era apenas um satélite, uma preocupação secundária. Mas para meu avô, eu era um guerreiro. Foi ele quem me ensinou sobre honra, integridade e autoestima. Nunca deixe ninguém te dar um preço menor do que o seu valor real, Diana, ele costumava dizer, com a voz grave e reconfortante. Aquele dinheiro não era apenas um número em uma conta bancária. Era a sua fé em mim tornada tangível. Essa fé estava prestes a ser posta à prova. Algumas semanas depois, a voz da minha mãe cortou a porta do meu quarto. Reunião de família, disse ela. Não era um pedido. Em nossa casa, essas palavras eram um chamado irrecusável. Entrei na sala de estar e me deparei com uma cena encenada. Meu pai e minha mãe estavam sentados juntos no sofá florido, uma frente unida. Philip estava esparramado na grande poltrona de couro, aquela em que meu avô costumava se sentar, com uma expressão irritantemente presunçosa no rosto. Não houve conversa fiada, nenhuma introdução gentil. Meu pai, um homem que tratava a vida familiar como uma negociação comercial, foi direto ao ponto. Philip tem uma excelente ideia de negócio, anunciou, com a voz monótona e desprovida de emoção. Ele precisa de capital para começar. A família vai investir $100.000 no empreendimento.
O ar congelou. Eu podia sentir o sangue sumir do meu rosto. Mas esse é o dinheiro do vovô para minha faculdade, sussurrei, as palavras quase inaudíveis. Minha mãe deslizou até a beirada do sofá e estendeu a mão para mim, acariciando meus cabelos com um toque que parecia uma teia de aranha. Sua voz era doce como mel, um tom que ela reservava para manipulação. Querida, Philip é um homem. Ele precisa construir uma carreira, ela murmurou. Você pode fazer empréstimos estudantis. Todo mundo faz isso. Não seja tão egoísta. Isso é pela família. Egoísta. A palavra foi um tapa. Meu sonho, o legado do meu avô, estava sendo descartado como egoísmo. Tentei reagir. Eu tinha 18 anos, mas não era idiota. Falei sobre o testamento, sobre as instruções específicas do meu avô. Falei sobre meus sonhos de me tornar engenheira, sobre a vida que eu estava tentando construir. Implorei a eles que vissem o quão profundamente injusto isso era. Era como atirar pedras contra uma fortaleza. Todos os meus argumentos eram desviados pelas paredes frias e duras do dever familiar, do sacrifício e o que mais me machucava. Você é uma menina. A paciência do meu pai, sempre um recurso finito, finalmente se esgotou. Chega, ele latiu, com a voz estalando como um chicote. Você assina os papéis no banco amanhã de manhã. Fim de papo. Naquela noite foi impossível dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, sentindo o futuro que eu havia planejado com tanto cuidado sendo desmontado tijolo por tijolo. Na manhã seguinte, no banco, senti como se estivesse flutuando fora do meu próprio corpo. Assinei meu nome no documento de transferência de fundos, a caneta parecendo estranha e pesada na minha mão. Era como se eu estivesse assinando a doação da minha própria alma. Lembro-me da caixa do banco. Uma mulher alegre e sorridente, nos parabenizando pelo nosso empolgante empreendimento familiar. Eu só queria vomitar. A ideia brilhante de Philip, aquela pela qual valeu a pena sacrificar meu futuro, foi um plano para importar cores baratas e falsificadas da China. A empresa faliu em 6 meses. Cada centavo do legado do meu avô desapareceu junto com ela. Mas a perda do dinheiro não foi a pior parte. A pior parte foi o que veio depois, o silêncio. Foi a maneira como todos agiram como se nada tivesse acontecido. O dinheiro, meus sonhos, a traição, tudo foi apagado da história oficial da família. Alguns meses depois, falido e desesperado, perguntei cautelosamente quando eles poderiam começar a pagar, mesmo que fosse uma pequena parte, só para que eu pudesse me matricular na faculdade comunitária. Meu pai, que estava lendo o jornal, jogou-o com força na mesa da cozinha. Você é obcecado por dinheiro? Rugiu ele com o rosto vermelho. Não deu certo. Acabou. Nunca mais toque no assunto. Minha mãe tentou amenizar as coisas com seu próprio bálsamo tóxico. Dinheiro destrói famílias, querida, disse ela, dando um tapinha no meu braço. Vamos esquecer tudo isso. E assim, sem mais nem menos, deram a ordem final. Não tinham roubado apenas o meu dinheiro. Tinham roubado o meu futuro. E então me ordenaram que esquecesse que o crime havia ocorrido. Essa foi a primeira dívida de sangue, e era uma dívida que jamais seria paga. Depois que meu futuro foi liquidado e o crime apagado da história da minha família, fiquei à deriva em um mar de ressentimento silencioso. Durante semanas caminhei em uma névoa de desamparo, com o fantasma da decepção do meu avô pesando sobre mim. A pergunta final e desesperada, e agora? Pairava no ar, sem resposta. Então, um dia, caminhando pelo centro de Louisville, um cartaz em uma vitrine me chamou a atenção. Era simples, direto e impactante. A imagem de um soldado com ar determinado e 3 palavras: seja tudo o que você pode ser. Naquela noite, uma decisão se formou nos destroços dos meus antigos sonhos. Era a hora de parar de ser uma vítima. Era a hora de construir algo que ninguém jamais poderia tirar de mim. No dia seguinte, quando abri a porta de vidro do escritório de recrutamento do Exército dos Estados Unidos, eu não era nada. Um zero à esquerda. Não tinha dinheiro, nem plano, nem nada além de uma raiva silenciosa e latente, e as roupas do corpo. Eu era apenas mais um garoto perdido em busca de uma saída. O homem atrás da mesa, um sargento de recrutamento chamado Reich, era um homem negro robusto e de aparência sólida, com olhos gentis, mas um comportamento prático. Ele me olhou de cima a baixo, observando meu jeans surrado e a energia desesperada que eu provavelmente irradiava. Por que você quer se alistar no exército? Perguntou ele, com a voz calma e serena. Eu tinha uma vida inteira de respostas que poderia ter lhe dado. Poderia ter lhe contado sobre a herança roubada, o sonho destruído de Vanderbilt, a profunda traição que me esvaziou. Mas não contei. Encontrei seu olhar e lhe dei a única verdade que importava. Quero servir, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia.
e quero construir uma vida que ninguém jamais poderá tirar de mim. O sargento Reis sustentou meu olhar por um longo momento, depois assentiu lentamente. Um pequeno sorriso de cumplicidade surgiu no canto de seus lábios. Bem-vindo ao exército, garoto, disse ele. E pela primeira vez em meses, senti como se alguém tivesse realmente me visto, não pelo que eu tinha ou pelo que poderiam obter de mim, mas pelo que eu poderia me tornar. Se o escritório de recrutamento era uma porta de entrada, o treinamento básico em Fort Jackson, na Carolina do Sul, foi uma verdadeira prova de fogo. Foram 9 semanas de uma miséria implacável, devastadora e bela. Eles me despojaram de tudo que me tornava um indivíduo. Meu nome passou a ser soldado. Meu cabelo foi cortado curto. Minhas roupas civis foram guardadas e meu ego frágil foi sistematicamente desmantelado pela atenção constante e gritante dos sargentos instrutores. Marchamos quilômetros, sob o sol escaldante da Carolina do Sul até nossos pés se transformarem em bolhas. Rastejamos por lama espessa e fétida, com arame farpado a poucos centímetros de nossas cabeças. Aprendemos a montar, disparar e limpar um rifle, até que ele parecesse uma extensão de nossos próprios corpos. Muitas noites, eu ficava deitado na minha cama de cima, com um colchão fino sem fazer nada para amortecer a dor nos meus ossos, e eu apenas olhava para a escuridão, me perguntando o que em nome de Deus eu tinha feito. A dor física era imensa, mas a exaustão mental era pior. Eu estava mais sozinho do que nunca. Certa noite, cerca de 3 semanas depois, dei de cara com um muro. Todos os meus músculos gritavam. Eu estava sem dormir, e um sargento instrutor passou 20 minutos gritando comigo por causa de um fio solto no meu uniforme. Enterrei o rosto no travesseiro para abafar o som dos meus soluços roucos, convencido de que não aguentaria mais um dia. Foi o mais perto que cheguei de desistir. Meus dedos tatearam a carteira, enfiada bem no fundo do meu baú, até encontrarem a pequena e desgastada fotografia do meu avô. A tênue luz da lua que entrava pela janela do quartel, olhei para seu rosto orgulhoso e sorridente, e quase pude ouvir sua voz, clara como o dia, ecoando em minha memória: fique firme, guerreiro. As tempestades só fortalecem os carvalhos. Algo dentro de mim se encaixou. Na manhã seguinte, quando o toque da corneta soou às 4 horas, coloquei os pés no chão frio com uma nova sensação de determinação. Essa dificuldade, essa disciplina não estava me quebrando. Estava me forjando. Estava pegando todos os pedaços quebrados e fragmentados da garota que eu costumava ser e derretendo-os, martelando-os em algo novo, algo mais forte. A cada pista de obstáculos que venci, a cada marcha que completei, senti como se estivesse resgatando um pedaço de mim que havia sido roubado. Após a formatura, fui designado para Fort Bragg, na Carolina do Norte. O exército me deu o que minha família nunca teve: uma missão clara, um salário fixo e um teto sobre minha cabeça. Mais importante ainda, me deu um caminho a seguir. Eu não tinha esquecido meu sonho de cursar uma faculdade. Matriculei-me imediatamente em aulas noturnas, aproveitando ao máximo o programa de auxílio educação do Exército. Minha vida se tornou um ciclo de serviço, treinamento e estudo. Eu lia livros didáticos na parte de trás de vez, escrevia trabalhos no refeitório barulhento e me encaixava em sessões de estudo sempre que possível, e onde quer que pudesse. Pela primeira vez na vida, eu fazia parte de uma equipe de verdade. Meu esquadrão era um grupo heterogêneo de garotos de todos os cantos do país: um garoto da fazenda de Iowa, um garoto brincalhão do Bronx, uma garota quieta da Califórnia. Eles não se importavam com quem era minha família ou de onde eu vinha. Só se importavam se eu conseguiria fazer meu trabalho, se eu os apoiaria em um tiroteio. Este era um novo tipo de família, construída não sobre palavras vazias e obrigações manipuladoras, mas sobre a base sólida de dificuldades compartilhadas e confiança conquistada. De vez em quando, as ligações do meu passado me encontravam. Meus pais ou Philip ligavam, sempre seguindo o mesmo roteiro previsível. Começava com algumas perguntas superficiais sobre o meu bem-estar, mas eram apenas um prelúdio para o verdadeiro motivo da ligação. Philip estava com algum tipo de problema novamente, e eles precisavam de dinheiro. Só uma coisinha para ajudar, Diana. Seu salário militar deve estar bem bom agora, dizia minha mãe, com a voz carregada daquela falsa doçura familiar. No exército, eu estava aprendendo a lutar. Naqueles telefonemas aprendi a me defender. Aprendi a dizer não. Era apenas uma palavra, mas foi a mais difícil que já tive que dominar. Cada vez que eu dizia isso, as acusações voavam. Eu era ingrato. Eu era egoísta. Eu tinha me esquecido de onde vim. Mas as palavras que antes tinham o poder de me destruir, agora pareciam pedrinhas ricocheteando em uma armadura.
Elas não tinham mais o mesmo peso porque eu sabia com uma certeza que se arraigava em meus ossos, que meu valor não era mais definido por eles. Não foi determinado pela aprovação ou decepção deles. Foi medido pela patente no meu uniforme e pelo respeito que vi nos olhos dos meus companheiros soldados. Desliguei o telefone, o tom de descagem zumbindo no meu ouvido como uma vespa furiosa. A onda familiar de exaustão tomou conta de mim, a mesma sensação de cansaço e peso que sempre acompanhava uma conversa com minha mãe. Tomei um longo gole do meu café, e o calor amargo me confortou um pouco. Do outro lado da mesinha no canto da movimentada cafeteria nos arredores de Fort Bragg, minha amiga Sarah Jenkins me observava com uma expressão indecifrável. Ela não precisava perguntar, ela podia ver no meu rosto. Deixa eu adivinhar, disse ela, mexendo a própria bebida. Mais uma crise na saga de Philip Barton, e eles estão pedindo reforços financeiros imediatos. Consegui dar um sorriso fraco. Você conhece o roteiro tão bem quanto eu, disse eu, com a frustração ainda carregada na voz. É como se achassem que meu salário do exército fosse depositado diretamente na conta bancária dele. Sarah apenas balançou a cabeça, com um lampejo de raiva protetora nos olhos. Era aquele olhar ali que resumia tudo. Era um olhar que eu nunca tinha recebido da minha própria família. Era o olhar de uma verdadeira aliada. Conheci a sargento Sarah Jenkins durante um curso avançado de logística em Fort Lee, Virgínia. Ela era extremamente inteligente, brutalmente honesta e tinha uma risada tão alta e genuína que provavelmente poderia quebrar vidros. Em um mundo de protocolos rígidos e rostos sérios, ela era uma explosão de energia caótica e maravilhosa. Criamos um vínculo instantâneo, passando longas noites estudando manuais táticos complexos e sobrevivendo com café velho e pura força de vontade. No ambiente sufocante e de alta pressão daquele treinamento, a amizade dela foi uma tábua de salvação. Ela foi a primeira pessoa a quem contei toda a história dos $100.000. Lembro-me de estar sentado no quartel tarde da noite, com as palavras saindo da minha boca num sussurro abafado e vergonhoso. Eu estava preparado para a reação de sempre. Pena, talvez uma certa simpatia constrangedora. Mas Sarah não me deu nenhuma das duas. Ela apenas ouviu, com o olhar fixo no meu. E quando terminei, seus olhos estavam praticamente em chamas. Safados, disse ela com a voz baixa e feroz. Diana, eles não roubaram seu dinheiro. Eles desertaram do cargo. Eles se ausentaram sem permissão para cumprir seus deveres como pais. Ouvi-la enquadrar isso em termos militares, a linguagem do dever e da deserção, foi como girar uma chave em uma fechadura que eu nem sabia que existia. Ela não me via como uma vítima. Ela me via como um soldado cuja estrutura de comando havia falhado com ela. Ela via isso como uma traição da mais alta ordem. Naquele momento, algo dentro de mim foi libertado. Sarah não se tornou apenas uma amiga. Ela se tornou minha família. Alguns anos depois, quando descobri que estava grávida do Léo, fiquei apavorada. O pai, outro soldado com quem eu estava saindo, não aguentou a notícia e desapareceu da minha vida, realistando-se para um posto na Alemanha. Eu estava sozinha, diante da perspectiva de ser mãe solteira no exigente mundo militar. Mas Sarah estava lá. Ela me levava às consultas pré-natais quando os enjoos matinais me deixavam tonta demais para enxergar direito. Foi ela quem me ajudou a montar desajeitadamente o berço do Léo, decifrando pacientemente as instruções enigmáticas. E quando Léo nasceu, ela foi a primeira pessoa depois de mim a segurá-lo. Minha própria família em Louisville nunca me visitou. Eles enviaram um cartão de felicitações genérico assinado pelos três. Mas Sarah, ela se tornou a tia Sarah, aquela que aparecia em todos os jogos de beisebol e peças da escola. Com sua torcida mais alta na multidão. Ela deu a mim e ao meu filho a única coisa que meus parentes de sangue nunca puderam dar. Ela apareceu. O ano em que fui promovido a primeiro-tenente foi um marco silencioso. Nem pensei em ligar para meus pais. O que eu teria dito? Eles não entenderiam o significado, as longas horas e o trabalho duro que isso representava. Em vez disso, saí com Sarah e alguns caras do meu pelotão para um barzinho barulhento e com o chão pegajoso em Fayetteville. Pedimos uma rodada de cerveja barata e Sarah ergueu a garrafa. Ao tenente Barton, gritou ela por cima da música. Todos os caras aplaudiram e bateram suas garrafas na minha. Naquele bar barulhento e comum, cercado pelas pessoas que me apoiavam, senti pela primeira vez o calor de uma família de verdade. Depois de anos vivendo frugalmente, economizando cada centavo que sobrava, finalmente fiz algo que antes achava impossível. Comprei minha primeira casa.
Era uma casa pequena e modesta de 3 quartos, em um bairro tranquilo não muito longe da base, com um pequeno quintal perfeito para uma criança correr. No dia em que fechei o negócio e o corretor me entregou as chaves, entrei na sala vazia, com o cheiro de tinta fresca no ar e simplesmente chorei. Aquelas paredes não eram apenas de drywall e vigas de madeira. Elas eram um símbolo da minha independência. Esta era a minha fortaleza, construída não com uma herança, mas com meu próprio suor e sacrifício. Este era um lugar de onde ninguém jamais poderia me expulsar. Sarah e os rapazes vieram naquele fim de semana para me ajudar na mudança. E nós todos sentamos no chão, comendo pizza de caixas de papelão engorduradas e rindo até doer a barriga. Naquela noite, sentindo uma pontada tola de esperança, liguei para minha mãe para contar a boa notícia. A reação dela foi, na melhor das hipóteses, morna. Ah, que bom, querida, disse ela com a voz distante e desinteressada. Então, sem hesitar, acrescentou: só não se esqueça de deixar o quarto de hóspedes livre. Nunca se sabe quando Philip pode precisar de um lugar para ficar por um tempo. À medida que minha carreira progredia e minhas finanças se estabilizavam, os pedidos de dinheiro se tornavam mais frequentes e exigentes. Foi Sarah que havia deixado o exército e se tornado uma brilhante consultora financeira, quem finalmente me deu a estratégia de que eu precisava. Estávamos sentados na minha nova sala de estar, e ela me explicou tudo em termos que eu conseguia entender. Diana, você precisa pensar nas suas finanças como um perímetro defensivo, disse ela com um tom sério. Sua unidade central são você e Léo. Cada dólar que você envia a eles é uma brecha nesse perímetro. Isso enfraquece suas defesas e coloca em risco a segurança da sua unidade. Ela me ajudou a montar um plano financeiro sólido, com limites firmes e negociáveis. Ela me deu a clareza que eu tanto precisava. Se você já teve um amigo que se tornou a família que você precisava, faça-me um favor e curta para homenageá-lo. E nos comentários escreva família escolhida se você sabe exatamente como é isso. Seu último conselho naquele dia ficou comigo desde então. Sua lealdade é para com as pessoas que estão na trincheira com você, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos. Não para com aqueles que atiram em você pelas costas. A vida que eu havia construído era organizada e previsível, regida pelo ritmo disciplinado da vida militar. Por um tempo, houve paz. Mas eu havia me esquecido de uma regra fundamental da guerra. Um inimigo determinado sempre buscará uma nova maneira de romper suas defesas. O ataque aconteceu quando eu estava do outro lado do mundo, cumprindo uma missão de 6 meses na Alemanha. Era pouco depois da meia-noite e eu dormia profundamente no meu quarto espartano na base. O toque repentino e estridente do meu celular me acordou. Meu coração deu um pulo no peito. Era minha mãe. Ela nunca ligava àquela hora, não com a diferença de 6 horas, a menos que fosse o tipo de emergência que todo soldado destacado no exterior teme. Procurei o telefone com dificuldade, minha mente já correndo por uma dúzia de cenários dos piores. Mãe, o que foi? O que houve? Perguntei. Diana, soluçou ela com a voz embargada pelo pânico e a respiração entrecortada. É o seu pai. Ele teve um ataque cardíaco. Os médicos dizem... Ai meu Deus, Diana, eles dizem que é muito grave. Naquele momento único e aterrorizante, todas as muralhas que eu havia construído com tanto cuidado ao redor do meu coração ruíram. Os anos de ressentimento, a distância cuidadosamente mantida, a armadura emocional duramente conquistada, tudo se dissolveu. Ele ainda era meu pai. Uma onda de culpa e medo me invadiu. Estou voltando para casa, disse eu imediatamente, minha mente já calculando a logística de conseguir uma licença de emergência com meu comandante. Vou pegar o primeiro voo que puder. Não, ela me interrompeu. E num piscar de olhos, sua voz mudou. Os soluços trêmulos e de pânico desapareceram, substituídos por uma clareza repentina e arrepiante. Não, não volte para casa. Não precisamos de você aqui. Precisamos de dinheiro. A mudança no tom dela foi tão abrupta que foi como se eu tivesse levado um balde de água gelada. Meu coração congelou. A apresentação havia terminado, e o verdadeiro motivo da ligação foi revelado. Ela começou a falar, as palavras saindo num fluxo frenético e desesperado. A história não era sobre um ataque cardíaco. Era sobre dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. Meu pai, em sua infinita sabedoria, usará a casa deles em Louisville como garantia para financiar mais um dos brilhantes e imperdíveis empreendimentos comerciais de Philip, e como todos os empreendimentos anteriores, fracassara estrondosamente.
Agora, eles estavam com uma dívida de $300 mil, e o banco estava tomando providências para executar a hipoteca da casa. O ataque cardíaco, ela admitiu, foi na verdade uma pequena crise de angina causada pelo estresse de suas próprias decisões catastróficas. Toda a ligação da meia-noite, as lágrimas frenéticas, a história do meu pai às portas da morte, tudo foi uma mentira calculada e teatral, criada para causar um curto-circuito nas minhas defesas e desencadear uma resposta emocional imediata. Quando tentei perguntar mais detalhes sobre a real condição médica do meu pai, ela me interrompeu com uma onda de irritação e indiferença. Você é um soldado, não um médico. O que você sabe? Ela retrucou. Seu trabalho é se preocupar com o dinheiro. Lá estava. Toda a minha existência, minha carreira, minha inteligência, tudo reduzido a uma única função, um caixa eletrônico. Você é a nossa única esperança, Diana. Ela começou a chorar novamente, e a encenação recomeçou agora que os fatos estavam esclarecidos. Você não pode deixar que seu pai e eu sejamos jogados na rua na nossa idade. Depois de tudo que fizemos por você, é seu dever nos ajudar. Dever, essa palavra de novo. A corrente pesada e invisível que sempre tentavam prender no meu pescoço. Meu treinamento entrou em ação, anulando o caos emocional. Preciso de um tempo para pensar sobre isso, eu disse, com a voz monótona. Foi um erro tático. Dizer que eu precisava de tempo não me deu espaço. Deu-lhes uma abertura. Foi o sinal para lançarem um ataque psicológico em larga escala. Em poucas horas, meu telefone começou a vibrar com o fogo vindo. Philip começou uma enxurrada incessante de mensagens de texto, cada uma delas pingando veneno. Eu era uma filha sem coração, uma traidora. Eu estava deixando meu pai morrer por causa do meu egoísmo. Então chegou o e-mail do meu pai em pessoa. O homem que supostamente estava em seu leito de morte aparentemente havia encontrado forças para digitar um manifesto de 2.000 palavras. Não continha uma única palavra de carinho ou uma pergunta sobre minha própria vida. Era uma análise longa, confusa e autocompassiva de como todo esse desastre financeiro era, na verdade, minha culpa. Se eu tivesse sido uma filha mais solidária e investido na genialidade de Philip desde o início, nada disso teria acontecido. Eles coordenavam o ataque, atingindo-me de todos os lados num clássico movimento de pinça. Meu irmão com a artilharia emocional, meu pai com o gaslighting e minha mãe com os apelos chorosos. Eles não pediam ajuda. Estavam emitindo uma exigência pela minha rendição incondicional. E estava funcionando. A milhares de quilômetros de distância, isolado no meu quarto, eu me sentia começando a desmoronar. O peso de ser a única esperança deles era esmagador, um fardo projetado para ser insuportável. Minha determinação começou a ruir sob o ataque implacável. Minha mão tremia enquanto eu descava o número de Sarah. O que eu faço? Perguntei, com a voz embargada, enquanto a policial cuidadosamente controlada desaparecia, substituída por uma filha perdida e sobrecarregada. Sarah ficou em silêncio do outro lado da linha por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era firme e sólida como aço. Major, disse ela, e o uso da minha patente foi deliberado, um lembrete de quem eu era. Isto é uma emboscada. Eles estão usando inteligência falha e guerra emocional para atraí-lo para uma armadilha. Você não pode lutar esta batalha à distância. Você tem que voltar. Você tem que enfrentá-los em seu território, sob seus termos, e reunir suas próprias informações reais. As palavras dela foram como um jato de água fria no rosto, me arrancando da névoa emocional. Ela estava certa. Eu não conseguia tomar uma decisão sensata com base no pânico e na manipulação deles. Eu estava deixando o inimigo ditar os termos do combate. Isso tinha que parar. Respirei fundo, e o tom de aço retornou à minha voz. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu estava indo para casa. Enviei o pedido de licença de emergência na manhã seguinte. Mas minha missão não era voar de volta e resgatá-los. Era voar de volta e acabar com esta guerra de uma vez por todas. O voo da Alemanha para Louisville foi uma jornada longa e sufocante através de fusos horários e ar reciclado. A cada hora que passava, a clareza fria e analítica que eu sentirá depois de conversar com Sarah começou a se desgastar, substituída por um pavor pesado e familiar. Enquanto dirigia o carro alugado do aeroporto, as ruas suburbanas familiares da minha cidade natal, ladeadas por carvalhos e casas silenciosas, pareciam estranhas. Eu não estava voltando para um santuário. Eu era um soldado entrando em uma zona de combate conhecida. Minha própria casa, a fortaleza que eu havia construído para mim e meu filho, agora parecia território inimigo. Entrei na garagem e respirei fundo antes de desligar o motor. Passei anos no exército aprendendo sobre sobrevivência, evasão, resistência e fuga.
O treinamento sério ensina você a identificar seu ponto de ruptura absoluto, sua linha vermelha inegociável, aquilo que você protegerá a todo custo. Eu sabia qual era o meu. Era Léo. Quando entrei pela porta, o cheiro forte de carne assada preencheu o ar, um aroma que deveria significar conforto e boas-vindas. Mas a atmosfera na casa era fria, tensa e estranhamente silenciosa. Minha mãe, meu pai e Philip estavam todos sentados na sala de estar. Seus rostos se voltaram para a porta quando entrei. Pareciam uma comissão de liberdade condicional esperando por um prisioneiro. Não houve abraços, nem sorrisos acolhedores. Eu ainda estava dormente e rígido por causa do voo de 10 horas, com o corpo dolorido por causa do jet lag. Mas ninguém perguntou se eu estava cansado. Ninguém me ofereceu um copo d'água. As primeiras palavras da minha mãe para mim, antes mesmo de eu largar as malas, foram: "Você já falou com o banco?" A pergunta pairava no ar, uma síntese perfeita de toda a visão de mundo deles. Eu não era a filha deles que tinha acabado de viajar 6.400 quilômetros. Eu era um instrumento financeiro que acabará de chegar para cumprir sua função. Precisamos conversar sobre o plano, continuou ela com um tom de voz profissional. Já elaborei uma lista dos pagamentos necessários e um possível cronograma. Ela tinha um plano de batalha pelo meu dinheiro, e esperava-se que eu o executasse sem questionar. O jantar não foi uma reunião de família. Foi um interrogatório. O assado pesava no meu estômago enquanto eles lançavam um ataque coordenado, cada um se revezando para martelar minhas defesas. Meu pai me deu sermão sobre a honra da família e a vergonha de perder a casa, uma casa pela qual ele não pagava há anos. Minha mãe falou sobre a responsabilidade de um filho, com a voz carregada de uma culpa chorosa que ela havia transformado em arte. Philip, meu irmãozinho de ouro, apenas choramingou. Ele divagou sobre oportunidades perdidas e culpou a situação econômica pela própria incompetência. Enquanto enfiava comida na boca. Eles nunca me perguntaram sobre a minha vida na Alemanha. Não perguntaram sobre o meu trabalho, meus soldados ou como Léo estava lidando com a minha ida para o serviço. Quando finalmente encontrei uma brecha na muralha de exigências, tentei trazer a conversa de volta à realidade. Tenho minhas próprias responsabilidades, disse eu, mantendo a voz o mais firme possível. Preciso sustentar o futuro do Léo. A bolsa para a faculdade dele é minha prioridade. Meu pai zombou, acenando com a mão em um gesto de desprezo. O que há para sustentar? Ele é um menino. Ele vai se virar sozinho eventualmente, disse ele com uma lógica cruel e casual. A família precisa de você agora. As palavras não ditas pairavam no ar. O futuro do seu filho é menos importante que os fracassos do seu irmão. A injustiça disso era de tirar o fôlego. Respirei fundo, me acalmando, preparando-me para impor um limite. Não vou, disse eu, cada palavra escolhida com cuidado, usar o dinheiro que economizei para a educação do Léo para pagar as dívidas do Philip. Foi uma declaração clara e inequívoca, e foi o estupim. Sua vadia egoísta. Philip cuspiu com o rosto contorcido de raiva. Minha mãe, no momento certo, irrompeu em soluços teatrais, enterrando o rosto nas mãos. Era uma encenação familiar, criada para me retratar como agressora cruel. E então veio a escalada final. Meu pai, Kenneth, levantou-se de um salto. Seu rosto estava de um tom avermelhado assustador, uma veia pulsando em sua têmpora. Ele bateu o garfo na mesa com força, e o som estridente me fez estremecer. Você e seu filho são só dois aproveitadores, rugiu ele, a voz de um homem cuja autoridade havia sido desafiada e considerada insuficiente. Ele se inclinou sobre a mesa com os olhos arregalados. Morando na minha casa, comendo a minha comida e se recusando a ajudar a família que os criou. A audácia absoluta e impressionante da mentira quase me deixou sem fôlego. A casa dele, a comida dele. Eu era dona daquela casa, cada viga, cada telha do telhado. Eu pagava a hipoteca. Eu pagava o IPTU. Eu até tinha parado no Kroger a caminho do aeroporto para comprar os ingredientes para aquela mesma refeição. E foi isso. Essa foi a linha vermelha. Ele não tinha apenas me insultado. Ele não tinha apenas mentido. Ele tinha direcionado seu veneno diretamente para o meu filho. A parte de mim que passou 17 anos absorvendo silenciosamente a toxicidade deles, a parte que aprendeu a suportar e recuar, simplesmente morreu. Foi substituída pelo Major. 17 anos de raiva reprimida não saíram como um grito. Saíram como gelo. Levantei-me lentamente com movimentos calmos e controlados. Olhei para ele, com os olhos fixos nos dele. As palavras que eu havia enterrado por quase 2 décadas finalmente saíram, não em um grito, mas em uma declaração fria, clara e final. No exército temos um termo para o pessoal que ocupa uma base sem autorização. Invasores, eu disse com a voz firme e calma, cortando o drama na sala.
E nesta casa, eu sou o comandante. Fiz uma pausa, deixando as palavras ecoarem com todo o peso do seu significado. Kenneth, Eleanor, continuei, dispensando-os formalmente como meus pais. Vocês não são mais da família, hospedados como hóspedes. A partir deste momento, vocês são inquilinos em violação de contrato. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel. Foi nesse momento que a guerra realmente começou. Se você já sentiu aquela libertação incrível e aterrorizante de finalmente se defender, clique em curtir agora mesmo. E nos comentários abaixo, quero que você escreva apenas uma palavra, limite, porque essa é uma palavra que todos nós precisamos aprender a usar. O silêncio que se seguiu à minha declaração à mesa de jantar foi mais pesado do que qualquer um dos gritos que o precederam. Era o silêncio atordoante e retumbante de um campo de batalha após a explosão de uma bomba. Não fiquei para assistir às consequências. Simplesmente levei o Léo para cima, coloquei-o na cama e fechei a porta da vida que eu costumava ter. O sono não veio. Em vez disso, passei a noite olhando para o teto, com a mente calma e lúcida pela primeira vez em anos. A tempestade emocional havia passado, deixando para trás a certeza fria e dura do objetivo da missão. Eu não era mais uma vítima. Eu era um comandante. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a entrar pela janela, iniciei minha contraofensiva. Meu primeiro telefonema foi para minha aliada, minha segunda em comando, Sarah. Eles declararam guerra, eu disse, com a voz baixa e firme enquanto andava de um lado para o outro no quarto de hóspedes. E acabaram de abrir uma nova frente. O que aconteceu? Sarah perguntou com a voz imediatamente alerta. Expliquei a cena no jantar, o ultimato que eu havia dado a eles. Então contei a ela sobre o mais recente acontecimento. Mamãe tornou isso público. Ela postou um vídeo cheio de lágrimas no TikTok e no Facebook. Ela está contando a todos que sua filha maior de idade, sem coração, está jogando ela e seu marido idoso e doente na rua. O vídeo já está recebendo centenas de visualizações na comunidade local. Sarah não se conteve nem demonstrou compaixão. Reagiu como a suboficial que era. Certo, Major, guerra de informação. Fomos treinados para isso, disse ela com a voz áspera e estratégica. Regra número 1. Não entre em contato com o inimigo em seu território. Não responda. Não comente. Não publique uma resposta. Deixe-os gritar no vazio enquanto avançamos para o verdadeiro objetivo. Qual é a missão? Essa única pergunta concentrou tudo. Transformamos o telefonema em um conselho de guerra. Eu era o comandante Sarah, minha conselheira estratégica. Apresentei o objetivo principal, neutralizar a principal arma deles, a influência que eles têm sobre a minha casa, e retomar o controle total e incontestado da situação. Sarah, em sua função de consultora financeira, imediatamente começou a coletar dados. Ok, disse ela após alguns instantes de digitação. Vamos avaliar o campo de batalha. Eu podia ouvi-la clicando, analisando a inteligência financeira. Houve uma longa pausa do outro lado da linha, e então ela falou novamente com uma nova animação na voz. Espere um minuto, disse ela lentamente. Tenho uma ideia. É meio maluca, mas pode dar certo. Ela explicou que a dívida de $300 mil dos meus pais não era sobre a minha casa, como eu havia presumido. Era uma segunda hipoteca que eles haviam feito da antiga casa deles em Louisville, a mesma que possuíam há 30 anos. A casa estava prestes a ser executada pelo banco. O plano da minha mãe era me chantagear emocionalmente para que eu desse dinheiro a eles para pagar o erro catastrófico deles, eu disse. Então, em vez de dar dinheiro para eles se salvarem, disse Sarah, com a ideia tomando forma, por que você não parte para a ofensiva? Você é um veterano. Você tem acesso a um empréstimo do VA com condições incríveis. Por que não compramos a casa sem eles? Podemos ir direto ao banco e nos oferecer para comprar o imóvel em dificuldades antes mesmo de ele ir a leilão. A ideia me atingiu como um raio. Era brilhante. Era audaciosa. Não era uma defesa. Era um ataque preventivo. Iria desarmá-los completamente, removendo sua única vantagem real, a iminente falta de moradia, e transferindo todo o poder e controle diretamente para minhas mãos. Faça isso, eu disse sem hesitar um segundo. Daquele momento em diante, agi com propósito absoluto. Eu não estava mais agindo a partir de um lugar de dor ou raiva. Eu estava executando uma missão. Entrei imediatamente em contato com uma advogada imobiliária em Louisville que Sarah recomendou, uma mulher perspicaz e objetiva, especializada em execuções hipotecárias. Passei a hora seguinte ao telefone com a USAA, meu banco afiliado às Forças Armadas, e iniciei o processo de pré-aprovação para um empréstimo VA.
Cada passo foi calculado e preciso. Enquanto minha família estava ocupada se apresentando para o público nas redes sociais, convencida de que eu estava encurralado e prestes a me render, eu silenciosamente movia minhas peças para suas posições no tabuleiro. Criei uma nova pasta no meu laptop chamada Evidências. Salvei capturas de tela das mensagens de texto abusivas do Philip. Salvei o e-mail de gaslighting do meu pai. Usei um gravador de tela para capturar uma cópia perfeita e de alta qualidade do vídeo choroso da minha mãe no TikTok e das dezenas de comentários de estranhos me chamando de monstro. Eu estava construindo um caso, documentando cada ameaça e cada manipulação. A sensação era estranha. O medo e a dor que me atormentavam há anos haviam desaparecido, substituídos por uma concentração intensa e cristalina. O plano avançou mais rápido do que eu esperava. Minha advogada confirmou que a ideia de Sarah não só era possível, como também estrategicamente sólida. O banco, explicou ela, estava desesperado para quitar o empréstimo inadimplente e estava mais do que disposto a negociar uma venda rápida para um comprador pré-aprovado. Era uma solução limpa e simples para eles. Em uma semana, enquanto o vídeo da minha mãe continuava a gerar opiniões favoráveis, meu advogado finalizou a papelada. Assinei os documentos eletronicamente na minha sala de estar. E assim, num piscar de olhos, me tornei a proprietária legal da casa dos meus pais, a mesma casa que eles estavam usando como moeda de troca contra mim. Mas eu ainda não tinha terminado. A fase final da operação era estabelecer as novas regras de engajamento. Pedi ao meu advogado que redigisse uma carta formal e juridicamente vinculativa. Não era um apelo emocional. Era um documento tático. Estava claro que eu era o novo proprietário do imóvel e que eu estava oferecendo a eles duas opções. Opção 1. Eles poderiam permanecer na casa como inquilinos, desde que assinassem um contrato formal de locação e começassem a me pagar mensalmente a dívida de $300 mil. Opção 2. Eles poderiam desocupar o imóvel em 30 dias, conforme a lei estadual. O documento também incluía uma cláusula de cessação e desistência, exigindo legalmente que minha mãe removesse imediatamente todo o conteúdo difamatório das redes sociais e se abstivesse de quaisquer declarações públicas futuras sobre nossos assuntos familiares. Qualquer violação desses termos, afirmava a carta, resultaria em processo de despejo imediato. As novas regras da guerra foram escritas e desta vez fui eu quem as escreveu. O plano estava em andamento. Os documentos legais estavam assinados, selados e prontos. Não haveria mais telefonemas, nem mensagens de texto, nem batalhas à distância travadas em outro continente. Esta guerra seria vencida cara a cara, nos meus termos. Eu não fui sozinho. Meu advogado, o Sr. Miller, me encontrou no estacionamento de um Starbucks próximo. Ele era um homem de estatura mediana e meia-idade, com um rosto envelhecido que parecia ter sido esculpido em granito, mas seus olhos eram aguçados, inteligentes e não deixavam escapar nada. Ele carregava uma pasta de couro surrada que parecia suportar o peso de 1000 batalhas jurídicas. Não trocamos gentilezas. Eu era cliente dele. Ele era meu advogado. Nosso relacionamento era transacional e, naquele momento, era exatamente o tipo de aliado de que eu precisava. Quando chegamos à casa, a casa deles, aquela que agora era minha propriedade legal, meu coração batia num tambor constante e rítmico contra as costelas. Não era medo. Era expectativa. Caminhamos pelo conhecido caminho de concreto e tocamos a campainha. Minha mãe atendeu com uma expressão de aborrecimento no rosto que rapidamente se transformou em suspeita quando viu o estranho de terno parado ao meu lado. Diana, quem é? Perguntou ela com a voz carregada de hostilidade. Ela não fez menção de nos deixar entrar. Este é meu advogado, Sr. Miller, eu disse, com a voz calma e serena. Não esperei por um convite. Passei por ela, entrei na sala de estar. Precisamos conversar. Meu pai e Philip estavam esparramados no sofá, assistindo a um jogo de basquete na TV. Ao som da minha voz, ambos olharam para cima, suas expressões mudando de tédio preguiçoso para alarme instantâneo. Meu pai desligou a televisão com o controle remoto, e um silêncio pesado e opressivo imediatamente caiu sobre a sala. O ar ficou denso, carregado de perguntas não formuladas e anos de ressentimento. Eles sabiam que não se tratava de uma visita social. Era uma visita oficial. O que é isso tudo? Perguntou meu pai, tentando projetar uma autoridade que ele não tinha mais. Todos nos sentamos, meus pais e Philip de um lado, eu e o Sr. Miller do outro. Parecia menos uma reunião de família e mais uma negociação de tratado entre duas nações em guerra. O Sr. Miller, sem desperdiçar uma única palavra, colocou sua pasta sobre a mesa de centro e a abriu com um clique.
De lá, retirou uma pasta grossa de papel pardo e a colocou bem no centro da mesa. Senhor e senhora Barton, começou ele, com a voz monótona, impassível e sem emoção. Estamos aqui hoje para discutir a situação desta propriedade. Meu pai soltou uma risada curta e desdenhosa. Não há nada para discutir, disse ele, acenando com a mão em sinal de descaso. Minha filha vai cuidar de tudo. Ela sempre cuida. O Sr. Miller olhou para meu pai, com o rosto completamente desprovido de emoção. Na verdade, senhor, disse ele com a voz inalterada, ela já o fez. Às 8 horas desta manhã, o Major Barton, por meio de uma transação legal e vinculativa com o banco, tornou-se o único e incontestável proprietário desta propriedade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tão profundo que se podia ouvir o tic-tac fraco do velho relógio de pêndulo no corredor, cada segundo batendo como uma martelada. O rosto da minha mãe ficou tenso de choque, sua boca abrindo e fechando silenciosamente como um peixe. Você está mentindo? Ela finalmente gaguejou, apontando um dedo trêmulo para mim. Philip, sempre o antagonista presunçoso, soltou um bufo irônico. Certos, zombou ele, recostando-se no sofá com um olhar de suprema confiança. E como você conseguiria fazer isso? Acha que há alguém que consegue? Eu não disse uma palavra. Não precisei. Minha inspiração para este momento foi o General Patton. Nunca diga às pessoas como fazer as coisas. Diga a elas o que fazer, e elas o surpreenderão com sua engenhosidade. Eu havia confiado a missão à minha equipe, Sarah e Sr. Miller, e eles me garantiram a vitória. O Sr. Miller simplesmente abriu a pasta e deslizou um único documento autenticado em cartório sobre a superfície lisa da mesa de centro. Era uma cópia autenticada da nova escritura da casa, com meu nome impresso em negrito, em letras oficiais, na parte inferior. Philip, com toda a arrogância de um homem que nunca havia enfrentado uma consequência real na vida, pegou o papel. Observei seu rosto enquanto o lia. Foi uma transformação lenta, bela e devastadora. O sorriso presunçoso vacilou primeiro, substituído por um lampejo de confusão. A confusão então se transformou em descrença absoluta e, finalmente, a descrença se transformou em puro pânico. Com os olhos arregalados, ele deixou o papel cair como se estivesse em brasa, e seu rosto adquiriu uma palidez doentia. De jeito nenhum, sussurrou. Não pode ser. Meu pai arrancou a escritura da mesa, seus olhos percorrendo o texto legal, em busca de uma brecha, um erro, qualquer coisa que negasse a realidade que o encarava. Mas não havia nenhuma. Estava tudo ali, preto no branco. Checkmate. O Sr. Miller aproveitou sua vantagem, sua voz cortando o silêncio atordoado. Dessa forma, continuou ele com um tom tão implacável quanto o martelo de um juiz, a Major Barton está apresentando duas opções. Opção 1. Vocês podem assinar este contrato de locação e permanecer na casa como inquilinos dela. Momento em que começarão a pagar mensalmente a dívida de $300.000 que agora tem com ela. Ele deslizou um segundo documento, um grosso contrato de locação padrão, sobre a mesa. Opção 2. Você pode desocupar o imóvel em até 30 dias, conforme lhe é garantido pela lei estadual. Caso não faça, iniciaremos um processo formal de despejo. A finalidade de tudo aquilo finalmente pareceu ser registrada. A luta se esvaiu deles, substituída por um medo patético e desesperado. Minha mãe olhou para mim, seus olhos, pela primeira vez na minha vida, despidos de todo o desprezo e escárnio habituais. Em seu lugar, estava a súplica crua e aterrorizada de um inimigo derrotado. Diana, ela choramingou com a voz embargada. Diana, por favor, você não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Mas eu não conseguia mais ouvi-la. As palavras eram apenas ruído. Eu havia retomado minha fortaleza. A batalha havia terminado. Levantei-me, sentindo meus movimentos leves e tranquilos. Sr. Miller, disse eu, olhando para o meu advogado, acredito que meu trabalho aqui está concluído. Deixo o resto com o senhor. Virei as costas para os destroços na sala de estar e saí pela porta da frente, em direção ao sol brilhante da tarde. E pela primeira vez em toda a minha vida, senti a sensação indescritível, inebriante e absoluta de estar verdadeira e completamente livre. A sensação de liberdade ao sair daquela casa era tão pura, tão absoluta que era estonteante. Mas não fui embora dirigindo. Não consegui. Parei meu carro alugado no final da rua, desliguei o motor e fiquei ali sentado, no zumbido silencioso da tarde. Pelo espelho retrovisor, eu podia ver a casa que acabará de recuperar. A casa onde eu fora filha e agora era proprietária. As luzes lá dentro piscavam em diferentes cômodos, sinais erráticos do caos e da confusão que eu havia deixado para trás. Eu esperava me sentir triunfante, uma onda de vitória justa.
Mas não foi o que senti. O que senti foi um vazio imenso e profundo. Era o silêncio profundo e ensurdecedor que se instala sobre um campo de batalha após o fim da luta. Eu tinha vencido, sim, mas o preço da vitória foi o ato consciente e deliberado de destruir a ponte final que me conectava ao meu próprio passado. Meu telefone, guardado no porta-copos, começou a vibrar sem parar. Uma série incessante de ligações e mensagens. Minha mãe, meu pai, Felipe. Silenciei sem olhar. Não havia mais nada a dizer. Liguei o som do carro e o som suave e triste de um solo de trompete de Wynton Marsalis preencheu o carro. Era um pequeno refúgio de ordem em meio ao meu caos emocional. Enquanto eu estava ali, recebi outra ligação de um número que eu não reconheci, uma tia, prima da minha mãe, de fora do estado. Hesitei, mas atendi, me preparando para outra onda de culpa. Diana, ela perguntou com a voz gentil. É sua tia Carol. Sua mãe me ligou. Eu sei que só ouvi um lado da história, querida. Ela fez uma pausa. Mas eu só queria ligar e dizer que sei que você sempre foi uma boa menina e aconteça o que acontecer, espero que você encontre um pouco de paz. Lágrimas que eu nem sabia que existiam brotaram em meus olhos. Aquela simples e silenciosa confirmação de alguém à margem da minha vida era algo que meus próprios pais nunca foram capazes de me dar. Foi um pequeno e inesperado ato de graça em meio a uma guerra. Lembrei-me da famosa carta de Abraham Lincoln à senhora Bixby, lamentando a perda de seus filhos na guerra civil. Percebi, sentado ali no meu carro, que eu tinha acabado de lutar minha própria guerra civil. Eu tinha perdido minha família. E agora o longo e silencioso trabalho de curar a ferida tinha que começar. Como o Sr. Miller havia previsto, eles não assinaram o contrato de locação. Em vez disso, lançaram uma última e desesperada campanha de manipulação. Minha mãe deixou uma mensagem de voz longa e confusa, com a voz carregada de soluços performáticos. Ela alegou que não sabia o que tinha feito de errado e implorou para que eu me lembrasse dos laços de sangue. Foi uma obra-prima de vitimização fabricada. Philip enviou uma mensagem que pela primeira vez na vida continha as palavras "sinto muito", mas foi imediatamente seguida por "mas você precisa tentar entender minha posição". Foi um pedido de desculpas sem assumir nenhuma responsabilidade. Um clássico não pedido de desculpas. Meu pai, no entanto, permaneceu em silêncio. De muitas maneiras, seu silêncio era mais enervante do que sua raiva. Era o silêncio atordoado e impotente de um patriarca que havia sido completa e completamente destituído de seu poder e não tinha ideia de como agir em um mundo onde não tinha mais controle. Mas eu já tinha visto essas performances muitas vezes antes. Seus pedidos de desculpas não eram fruto do remorso pelo que tinham feito comigo. Eles eram fruto do terror pelo que estava prestes a acontecer com eles. A tristeza deles não era pela dor que tinham causado, mas pelas consequências que finalmente estavam sendo forçados a enfrentar. Eles não estavam arrependidos do crime, apenas por terem sido pegos. Contra a minha vontade, concordei em encontrar minha mãe uma última vez. Nos encontramos em um local neutro, uma cafeteria tranquila e comum, a meio caminho entre a casa e o hotel. Não haveria advogados dessa vez, apenas nós dois. A mulher que entrou parecia um fantasma da minha mãe. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Sua postura desafiadora de sempre havia desaparecido, substituída por um desespero frágil e curvado. Ela deslizou para a cabine à minha frente e imediatamente pegou minhas mãos. As suas frias e finas como papel, seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Diana, por favor, sussurrou ela com a voz rouca. Perdoe-nos. Podemos recomeçar. Deixe-nos ficar em casa. Tentaremos pagar. Prometo que tentaremos. Olhei fundo em seus olhos, realmente buscando, um lampejo de remorso genuíno, um sinal de que ela compreendia a profundidade da ferida que havia infligido ao longo das décadas. Mas não encontrei. Tudo que vi foi medo, o medo cru e animal de perder sua casa, de perder seu conforto, de ter sua vida interrompida. Afastei as mãos delicadamente. Quando falei, minha voz era suave, mas as palavras eram forjadas por 17 anos de dor. Eu te perdoo, mãe, eu disse. E naquele momento percebi que era a mais pura verdade. A raiva havia se dissipado, deixando apenas uma tristeza profunda. Eu te perdoo por não ter sido a mãe que eu precisava que você fosse. Seu rosto se iluminou com um lampejo de esperança, mas eu levantei a mão. Mas perdão não significa reconciliação. Não significa que voltamos. Não posso permitir que você volte para a minha vida ou para a vida do Léo da mesma forma. A fronteira foi estabelecida. Tem que ser. Eu estava me libertando do peso da minha própria raiva,
mas não a estava absolvendo das consequências de suas ações. Depois de sair da cafeteria, sentei-me no carro por um momento e fiz minha última ligação. Senhor Miller, eu disse quando ele atendeu, prossiga com o despejo. Minha voz estava firme. Foi uma das decisões mais difíceis e dolorosas da minha vida, mas também a mais limpa e necessária. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de autopreservação. Foi o ato de uma mãe protegendo o futuro do seu filho da toxicidade do seu próprio passado. Algumas semanas depois, eles se foram. O escritório do Sr. Miller cuidou dos detalhes, e eu fui mantido à distância. Mais tarde, descobri que Philip havia sido forçado a alugar um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Meus pais haviam se mudado para um complexo de apartamentos para idosos nos arredores de Louisville. A casa finalmente era minha novamente. Era silenciosa. Era pacífica, mas a paz era tingida por uma melancolia que eu sabia que levaria muito tempo para desaparecer. Era a tristeza por uma família que poderia ter existido, mas nunca existiu. Um ano depois, o exército, em sua infinita e muitas vezes misteriosa sabedoria, transferiu-me para Fort Knox. Foi uma coincidência, uma mudança rotineira de posto, mas o fato de estar a apenas 1 hora de carro de Louisville parecia menos uma coincidência e mais um presente do universo. Era uma chance de construir uma nova vida à sombra da minha antiga, um teste final dos limites que eu havia estabelecido. Minha antiga casa, aquela que eu um dia chamara de fortaleza, não era mais meu lar. As lembranças de lá, boas e ruins, eram pesadas demais. Eu a aluguei para a família de um jovem sargento, e a ideia de suas risadas preenchendo aqueles corredores me trouxe uma sensação de paz. Em vez disso, Léo e eu morávamos na base, em alojamentos para oficiais. Nossa vida agora era cercada pelo ritmo constante e previsível da comunidade militar, um mundo construído com base na disciplina, no respeito mútuo e em um senso compartilhado de propósito. Todas as manhãs, eu saía para correr assim que o sol nascia, meus pés batendo no asfalto, passando pelos gramados impecavelmente cuidados e pelos prédios históricos de tijolos de Fort Knox. Eu sentia o chão firme sob mim e tinha certeza, com uma certeza profunda, de que estava exatamente onde deveria estar. Eu não era mais um satélite orbitando um sol disfuncional. Eu era meu próprio centro de gravidade. Como disse a grande Maya Angelou, posso ser transformada pelo que me acontece, mas me recuso a ser reduzida por isso. Eu não fui reduzida pelo meu passado. Eu fui redefinida por ele. A casa em Louisville, onde meus pais moraram, aquela que foi o epicentro de tanta dor e manipulação, eu não a vendi. Por muito tempo não soube o que fazer com ela. Vendê-la parecia tentar lucrar com a minha própria dor, e eu não conseguia me obrigar a fazer isso. A lembrança das palavras do meu pai em minha casa ainda ecoava no fundo da minha mente. Era um lugar contaminado pelo egoísmo. A única maneira de purificá-lo era consagrá-lo com um ato de serviço. Depois de consertar e repintar a casa inteira, fiz uma parceria com uma organização sem fins lucrativos local que trabalhava com veteranos. Juntos criamos o que chamei de Projeto Guerreiro. A casa, que antes era um símbolo da ganância da minha família, tornou-se um santuário. Oferecemos gratuitamente como um porto seguro temporário para famílias de militares que enfrentavam uma crise repentina, uma emergência médica, uma perda repentina de emprego, uma lacuna na moradia. O símbolo do egoísmo deles se transformou em um farol de esperança. Às vezes, quando preciso dirigir até Louisville para um compromisso, faço um pequeno desvio e passo direto. Vejo bicicletas espalhadas no gramado da frente ou ouço o som fraco de crianças rindo no quintal e sorrio. Minha dor se transformou na paz de outra pessoa. Minha ferida se tornou o abrigo de outra pessoa. Foi o melhor tipo de vitória. Não cortei todos os laços com meus pais. Decidi que isso não era um ato de honra. Envio-lhes uma pequena e modesta ajuda financeira todos os meses, o suficiente para cobrir suas necessidades básicas. Não faço por amor, porque essa fonte secou há muito tempo, mas por um senso de dever. Um policial não abandona seu pessoal, mesmo aqueles que já foram removidos da unidade há muito tempo. É um acordo limpo e transacional. Não há telefonemas. Não há visitas. A fronteira que estabeleci há tanto tempo permanece intacta, sólida e inalcançável. Eles fizeram suas escolhas e agora, assim como eu, devem viver com as consequências. Minha verdadeira família, aquela que eu escolhi e que me escolheu, está mais forte do que nunca. Léo, claro, é o meu mundo. Sarah continua sendo minha melhor amiga, minha conselheira de confiança e a primeira pessoa para quem ligo com boas ou mais notícias. E meus soldados, os homens e mulheres que tenho o profundo privilégio de liderar, me ensinaram mais sobre lealdade e sacrifício do que meu próprio sangue jamais poderia.
Foram eles que me mostraram como uma família, uma verdadeira unidade deve ser. Foram eles que estão na trincheira comigo. Minha história não termina com um confronto dramático ou um reencontro final e cheio de lágrimas. Ela termina em uma tarde de sábado perfeitamente comum e ensolarada. Estou sentado numa arquibancada de metal, com o sol quente no rosto, assistindo ao time de futebol do Léo. Eles estão perdendo por 1 ponto, e faltam apenas alguns minutos para o fim do jogo. O Léo pega a bola. Ele não é o garoto mais rápido do time, mas é o mais determinado. Eu o observo avançar pelo campo, seu rosto uma máscara de intensa concentração, suas perninhas se movimentando com toda a força. Ele arremessa. O mundo parece se mover em câmera lenta enquanto a bola voa pelo ar. Um arco perfeito contra o céu azul brilhante. A bola passa voando pelas mãos estendidas do goleiro e bate no fundo da rede. A multidão de pais explode em aplausos. Léo vira a cabeça rapidamente, seus olhos vasculhando as arquibancadas até encontrarem os meus. Ele abre um sorriso enorme e radiante e corre em minha direção, com o rosto corado de vitória e orgulho. Ele sobe as arquibancadas e me abraça, todo o corpo tremendo de excitação. Você viu isso, mãe? Ele grita com a voz ofegante. Eu vi. Abraço com força, enterrando o rosto em seus cabelos suados, o cheiro de grama e sol preenchendo meus sentidos. Eu vi, guerreiro, sussurro em seu ouvido, minha própria voz carregada de uma emoção indescritível. Eu sempre vejo você. E naquele momento perfeito e simples, segurando meu filho nos braços, percebi que minha missão mais importante, aquela para a qual eu realmente vim a esta terra, era proteger esta pequena, acolhedora e inestimável fortaleza. Essa missão foi um sucesso. E essa é a minha história, não de uma guerra que venci, mas de uma paz que construí. Meu campo de batalha era uma mesa de jantar. Mas sei que muitos de vocês estão lutando suas próprias batalhas todos os dias com uma coragem que o mundo precisa ver. Este canal é um lar para histórias como a nossa. Histórias de resiliência e de resgate da própria vida. Se você acredita no poder de traçar seus próprios limites e encontrar sua própria paz, ficaria honrado se você se inscrevesse e se tornasse parte desta comunidade. Por favor, curta se esta história lhe deu esperança hoje. E nos comentários, adoraria ver você compartilhar uma palavra que represente sua fortaleza, aquela fonte de força que é inteiramente sua.